Imaginem a seguinte cena. Hoje, hoje foi inaugurado um hospital de última geração. Um hospital com tecnologia de ponta. Aonde? Na nossa cidade. O edifício é imponente. E os equipamentos, eles são os mais avançados. E os especialistas, eles são os melhores do mundo. Maravilhoso, não é? Contudo, ao chegarem à porta das urgências, deparam-se com um aviso. Proibida a entrada a pessoas com febre, a pessoas com feridas e a pessoas com dores. Atendemos apenas quem está perfeitamente saudável. Isto é um absurdo, devem estar vocês a pensar. E de facto, o absurdo é evidente. Um hospital que rejeita doentes perde a sua razão de existir. Pois bem, era precisamente este o cenário, era exatamente este o cenário da religiosidade da época de Jesus. Talvez seja o cenário da nossa religiosidade hoje também. Mas o sistema religioso de então, que Jesus vai confrontar hoje no texto que nós vamos ler, funcionava como este hospital absurdo. As portas estavam abertas, mas só para os que se consideravam moralmente sãos. Mas estavam completamente fechadas para aqueles que carregavam as feridas abertas do pecado. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que funciona muito como este hospital. Vivemos na era, como já vos falei há uns tempos, na era do rebranding pessoal. Usamos filtros nas nossas redes sociais, onde tendencialmente mostramos como somos bons, como tudo vai bem, como tudo é espetacular. Gerimos a nossa imagem e fazemos um esforço desmesurado para mostrarmos ao mundo que temos tudo sob controle, mesmo quando nós estamos um autêntico farrapo por dentro. Nós falhamos na análise. A nossa análise peca quando achamos que precisamos de nos organizar, quando precisamos de nos limpar, de limparmos a nossa vida e sermos moralmente exemplares para podermos ser aceitos pela sociedade. Isto já é mau por si só, mas no que toca à nossa vida espiritual, ganha uma dimensão extraordinária, porque achamos exatamente o mesmo em relação a Deus. Achamos que temos que ter a nossa vida organizada, a nossa vida limpa, sermos moralmente exemplares para podermos ser aceitos por Deus. Tentamos arranjar, consertar o nosso exterior, enquanto o nosso interior continua como aquela imagem de há uns tempos da maçã que se está a ver ao espelho e que no espelho é muito bonita, mas por trás está completamente podre. Porque o que está a ver é só o que tratou da sua fachada. E nós muitas vezes estamos assim. Mas o impacto desta postura, ele é trágico, porque mantém os necessitados longe do socorro e coloca os religiosos num estado de negação profundo. Um estado profundo de negação. Se nós acreditamos que a graça ela é um prémio para os bons e não um remédio para os quebrantados, nós nunca seremos curados. Eu vou repetir. Se nós achamos, se nós acreditamos que a graça é um prémio para os que são bons, em vez de acharmos e de acreditarmos que a graça é o remédio para os quebrantados, então nós corremos o risco de nunca sermos curados. E é precisamente contra esta barreira invisível, contra esta barreira absurda, que Jesus avança no texto de hoje. Ele vai nos mostrar que o Evangelho não é um remendo. O Evangelho não é um remendo para a nossa vida,
Mas o Evangelho é um vinho novo que exige corações inteiramente renovados. Nós temos vindo a estudar o Evangelho de Marcos, aquilo que já falámos, que era o relato ofegante de Pedro, não é? Este imediatamente, constantemente estamos a mudar de cena e as cenas acontecem com reações imediatas. E a partir do versículo 1 do capítulo 2, que nós trabalhamos, no caso, há 2 semanas e a semana passada também, até ao versículo 6 do capítulo 3, nós vamos ver Jesus a enfrentar 5 controvérsias. Nós já vimos a controvérsia do perdão, Jesus a ser acusado, ainda que apenas no coração daqueles escribas que estavam ali, ser acusado de blasfémia, porque quem é este que perdoa os pecados, não é? Nós vamos ver hoje Jesus a comer com os pecadores, vamos ver hoje também a controvérsia do jejum e a seguir veremos a questão do sábado e, no caso, a decisão depois de matarem Jesus. A partir daquele momento, a decisão está tomada. Este homem tem de ser aniquilado. E este é o percurso que nós vamos ter até ao versículo 6 do capítulo 3. Então, no texto anterior deste capítulo, capítulo 2, versículos 1 a 12, nós vimos Jesus a perdoar e a curar um paralítico. Ele estabeleceu a sua autoridade divina e hoje, na narrativa, nós vamos ver que ela vai ganhar uma tração diferente. Se antes Jesus provou ter o poder de perdoar, hoje ele vai mostrar-nos qual é o alcance desse perdão. E a grande pergunta que fica no ar é esta: para quem é essa autoridade? Ou seja, quem tem o direito de entrar nas urgências da graça? A oposição religiosa ela vai ganhar voz, porque Jesus ele está prestes a invadir os espaços mais sombrios da sociedade para provar que a sua misericórdia ela não conhece fronteiras. Nós vamos ver 3 verdades profundas neste texto. Nós vamos ver Jesus a chamar aqueles que a religião exclui. Nós vamos ver Jesus a aproximar-se de quem todos evitam. E vamos ver Jesus a dar uma vida nova, não um remendo. Porque o rei, ele não veio fazer ajustes. Ele veio dar uma vida completamente nova. Então ouçamos com atenção a palavra de Deus. Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 22. Podem abrir as vossas Bíblias. Marcos 2, 13 a 22. Se não, temos o texto projetado também. Podem acompanhar na projeção. E o texto diz assim: de novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. E o texto continua e diz: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha,
e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. A narrativa ela começa à beira-mar. Começa à beira-mar quando Jesus encontra Levi, também conhecido como Mateus, sentado na alfândega da grande rota comercial internacional. Para a sociedade da época, Levi não era apenas um pecador. Ele era parte integrante da escória da sociedade. Como publicano, ele era um judeu que cobrava impostos para o opressor pagão, que era o Império Romano. Ele era visto como um traidor e um extorsionário. O que é isto? Era alguém que não cobrava apenas aquilo que era o imposto que o Império pedia. Ele cobrava muito mais para ter lucro sobre aquilo que era a função dele. Ele era colocado exatamente na mesma categoria dos piores criminosos. Assassinos, prostitutas. Ele estava neste patamar mais baixo da sociedade. Ele era talvez aquele paciente em estado crítico a quem o hospital da religião tinha batido a porta na cara. Ninguém o ia escolher. Amados, Jesus ele não começa pelos aceitáveis. O grande médico ele para em frente à mesa deste homem odiado, e diz-lhe apenas: segue-me. E a resposta é brutal. Levi levanta-se imediatamente, abandona o seu negócio, que era altamente lucrativo, e fazendo uma coisa que nós falamos nos dias de hoje, que é o queimou a ponte. Queimou a ponte. Ele saiu e queimou a ponte. Não tinha bilhete de volta. É curioso, porque se nós olharmos para... Porque esta expressão que Jesus aplicou a Mateus, a Levi no caso, e que lhe disse, segue-me, se vocês recuarem no texto que nós já estudamos, nós vamos encontrar Pedro, Tiago, João e André exatamente a responderem a este mesmo chamado de Jesus. Segue-me. Só que estes eram pescadores. Uns deixaram o pai com o negócio de família. Portanto, significava que talvez pudessem voltar. Imagina, vamos pintar o pior cenário e nós portugueses gostamos de pensar isto. O velho do Restelo, isto vai correr mal. Isto vai correr mal. Vocês estão a largar os vossos negócios, estão a seguir este homem, ninguém sabe quem ele é, estão a segui-lo, vai correr mal. Mas estes que eram pescadores, eles podiam voltar atrás. Podiam voltar aos seus negócios. Ou podiam, ao fim de semana, ou nas férias, ou nos feriados, podiam ir fazer o seu circuito de pesca. Levi não podia voltar atrás. E ele queima as pontes e segue Jesus. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, o reino de Deus, ele não seleciona os melhores. Nem sequer pede que tu tenhas um currículo de santidade impecável. O reino de Deus, ele chama os disponíveis. A religião, ela estabelece pré-requisitos morais. A religião exige que tu te cures primeiro para depois entrares no hospital. Jesus estabelece um chamado que precede a transformação. Ele não disse a Levi, vai, muda de vida, larga a corrupção e se provares que tu és bom o suficiente, podes vir seguir-me. Não. O chamado não é a recompensa pela mudança. O chamado é o motor para a mudança. Ou seja, tu não tens de estar bem para te aproximares de Deus. Então, vem como estás. Porque Jesus não só chama, como ele também se aproxima de todos que os outros evitam. O chamado de Jesus, ele passa de imediato para uma celebração comunitária. Ele vai à casa de Levi.
e reclina-se à mesa com uma multidão de publicanos e de pecadores. No Médio Oriente, sentar-se à mesa não era apenas vamos lá satisfazer a nossa fome. Não. Era um ato profundo. Era um sinal de comunhão. Era um sinal de amnistia. Ou seja, um sinal de perdão. Um sinal de paz. Um sinal de aceitação. E os escribas e os fariseus, ou seja, os administradores do Hospital dos Saudáveis, eles ficaram em choque. Eles viviam num sistema de chamado apartheid espiritual. Era exatamente isto que o partido dos fariseus praticava. A separação. E a regra rabínica, ela proibia que um mestre se sentasse com a ralé, porque era exatamente o que queria dizer publicanos. Ralé. Pois a santidade dos fariseus, ela era frágil. Então como é que eles se protegiam? Através do isolamento. E na nossa era, a era da cultura do cancelamento, a sociedade age exatamente da mesma forma. Ela isola, ela afasta aqueles que ela considera que estão errados. O que é que acontece? Acontece que Jesus, ouvindo a indignação destes santos, ele não recua. Ele assume a sua identidade e ele responde com o diagnóstico clínico perfeito. Ele diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. E atenção que estes justos que Jesus aplica aqui não está a falar não está a falar de forma genérica. Jesus está a ser contundente com estes fariseus. Está a falar exatamente para eles. Eu não vim chamar pessoas como vocês que se acham sãos. Eu vim chamar os pecadores. Aqueles que vocês rotulam como escória. Jesus não teme o contágio do pecado, porque a sua santidade, ela é invasiva e ela é curativa. Jesus aproxima-se dos doentes. Nós vimos isso. Jesus aproximou-se do leproso sem qualquer problema de se contaminar, porque foi a sua santidade que contaminou aquela doença e curou aquele homem. Então Jesus aproxima-se dos doentes sem se contaminar com as suas doenças. E a grande denúncia que o nosso mestre faz é esta: o maior problema da humanidade não é a gravidade da doença. O maior problema da humanidade é a negação de que está doente. Os fariseus achavam-se perfeitamente sãos. Por isso o médico, Jesus, era-lhes inútil. Eles eram doentes terminais que morriam de desnutrição espiritual à porta exatamente do banquete da graça. Porquê? Porque recusavam o tratamento. Se tu te sentes demasiado santo, cuidado, estás em perigo mortal. Agora, se tu te sentes demasiado indigno, és o paciente ideal para Cristo. Vem. Vem como estás. E vem como estás porque Jesus, Ele dá uma vida nova. Ele não te quer dar um remendo. Porque a tensão agora, ela sobe ao nível máximo. A questão agora, ela foca-se na própria estrutura daquele hospital religioso. Os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana. E não faziam isto de cara alegre. Eles ostentavam rostos sombrios para mostrarem a todos que estavam a jejuar e que eram muito piedosos. A religião era pesada, era sinistra. A religião era mais parecida com um funeral, algo sombrio, de forma constante.
muito mais parecido com um funeral do que com uma vida com Deus. E questionam Jesus, que razão, qual é a razão pela qual os discípulos de Jesus não participam desse luto, não jejuam? E a resposta, ela destrói a religiosidade humana. Jesus disse: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. E Jesus aqui apresenta-se como o noivo. A salvação cristã, ela não é uma marcha fúnebre, como já falamos. Ela é uma festa de casamento, porque o Criador, ele invadiu o tempo e ele está presente. No entanto, ao mesmo tempo, Jesus lança uma profecia sombria sobre a cruz, dizendo que virão dias em que o noivo lhes será tirado. E isto é uma referência direta a Isaías 53. É uma referência direta ao sofrimento violento no Calvário. A nossa festa da graça, ela só é possível porque o noivo pagou a nossa conta com o seu sangue. E para selar isto, Jesus usa duas ilustrações muito distintas. Ninguém costura um remendo de pano novo numa roupa velha, senão o buraco fica pior. E ninguém põe vinho novo, que naturalmente liberta gases de fermentação e que vai se expandir violentamente, em odres velhos de couro ressequido. Estes odres eram sacos de pele, normalmente de cabra, de bode, que eram utilizados para colocar o vinho. Mas tinham de ser odres novos, porque tinham que ter pele elástica para poder aguentar com a fermentação do vinho novo. Se a pele está ressequida, vocês sabem, se vocês têm um produto de pele, a vossa própria pele, não é? Se está ressequida, se não a hidratamos, rapidamente ela faz uma greta. E o que acontece com os odres velhos é a pele ressequida que se levasse com o vinho novo, aquela atividade violenta da fermentação do vinho novo, ia fazer rebentar os odres. E o que ia acontecer? Perde-se, como diz o povo, perde-se pau e bola. Perde-se o vinho e perde-se o odre. Jesus não veio fazer um upgrade. Jesus não veio remendar a tua velha vida com um bocadinho de evangelho. Deixa-me lá cozer um bocadinho de evangelho na tua vida. A graça, ela não é um acessório moral, nem sequer é uma app. Estamos na época das apps, não é? A app da produtividade para aplicares na tua rotina. Se tu tentares conter o poder do Espírito nas velhas estruturas do teu mérito humano, nas velhas estruturas do teu orgulho, a tua vida vai estilhaçar. O Evangelho exige uma mente inteiramente renovada, uma mente completamente elástica, um odre novo, capaz de conter a expansão violenta e alegre da graça. Família, este texto ele confronta-nos. E confronta-nos de uma forma profunda. Porque Jesus expõe duas formas de estar diante de Deus. O reino não é religioso. O reino não é meritocrático. O reino não é ritualista. O reino é graça. O reino é transformação. O reino é novidade total. O reino exige arrependimento. O reino exige fé. E como é que nós aplicamos este vinho novo no nosso amanhã de manhã? Com quem te identificas hoje? Com Levi ou com o fariseu? Se tens andado exausto a tentar salvar-te pelo teu próprio esforço, se tens esperado ficar melhor primeiro, para depois te aproximares de Deus,
Meu querido, abandona a ilusão do remendo. Não esperes por uma versão melhor de ti, porque queres saber a verdade? Ela nunca vai chegar. Não há uma melhor versão de ti sem Jesus. Levanta-te. Levanta-te da tua alfândega. Ouve a voz do médico, ouve a voz de Jesus, Jesus o Cristo, o Salvador, que te diz: segue-me agora. Não transformes a tua casa no absurdo do hospital dos saudáveis. Ou seja, abandona o legalismo, aquele legalismo que exige que a tua família seja perfeita, que a tua família possa ser perfeita primeiro e depois então será aceite. O vinho novo, ele ensina-nos a aceitar e a perdoar primeiro. Deixa que a tua aceitação ela seja a base da transformação, tal como Jesus fez. E que tipo de estrutura como igreja somos nós? Será que nós funcionamos mais como um museu de santos impecáveis que fingem estar bem? Ou funcionamos como um hospital de urgências de portas escancaradas? Quando os levis da nossa cidade, eles entrarem por aquelas portas, nós não podemos erguer barreiras. As barreiras da tradição, as barreiras dos rituais. Nós temos que os carregar como aqueles 4 amigos fizeram ao paralítico. Temos que os carregar até ao Salvador. E o verdadeiro amor, ele mete as mãos na massa. Qual foi o exemplo de Levi? Levi imediatamente largou a sua vida para trás. Mas fez uma outra coisa maravilhosa. Ele não guardou Jesus apenas para ele. Ele abriu a sua casa. Ele convidou os outros doentes. Então vive. Vive esta graça na vida dos outros e convida os teus amigos para a mesa. E o convite para nós é exatamente este. Abandona o teu fariseu interior. Hoje é dia de parar de fingir. Hoje é dia de reconhecer. Reconhecer o quê? Eu preciso da graça. O reino não é sobre melhorar o velho. É sobre nascer. Nascer de novo. Amém? O que é que vem a seguir? O rei não pode esperar. E se vocês acham que hoje o confronto ele foi forte, preparem-se para o que vem a seguir. Porque no seguimento do texto Jesus não vai parar. Ele vai tocar naquilo que é o pilar mais inegociável da religião. O sábado. Imaginem aquele paciente que entra nas urgências com uma paragem cardíaca. Estão a imaginar a cena? A aflição, o coração está parado, precisa de ser rapidamente atendido. O médico vai a correr para salvar este doente. De repente chega o administrador do hospital e diz: alto! Médico, seu doutor, não pode salvar agora. Porque hoje? Não, hoje é um dia sagrado. Hoje é sábado. E a burocracia não nos permite fazermos isso. Era exatamente esta a mentalidade dos fariseus. Vocês acham que eu estava a exagerar, mas vocês vão ver. Próximo domingo. O texto é exatamente isso. Era esta a mentalidade dos fariseus da época. Vamos ver o que acontece quando a compaixão imediata de Deus vai chocar de frente com o calendário frio dos homens. Prepara então o teu coração, porque Jesus ele vai continuar a destruir todas as regras que nos impedem de nós vivermos a sua misericórdia. Amém? Ficaste empolgado? Então vem e vem como estás. Próximo domingo nós vamos continuar a estudar este texto.